o novo logo do HTML5, que vai ser esse. Porém, semana passada já foi fechado que não vai ser mais chamada de HTML5, só HTML. Então o pessoal acabou de fazer o logo, na semana depois vão ter que refazer de novo, né? E como o designer gosta de inventar, então vou ter que reinventar o logo. Então esse daqui já está ultrapassado. Então, mas muita gente ainda não viu esse novo logo, já tem um site específico, onde mostra tudo bonitinho, como você pode utilizar a marca, em preto e branco, escala de cinza, um monte de coisa. A gente brincou, né, coitado, essa identidade, né, porque acabou de criar uma identidade visual pro cara, o designer foi lá, trabalhou, fez tudo bonitinho, eles resolveram, chega de HTML5 de chamar de versão, vai ser HTML só e pronto, ele no máximo vai se aperfeiçoando. É o que eu trouxe aqui para vocês, é um pouquinho do código, né? Então eu criei uma barrinha de navegação usando apenas CSS, utilizei um pouquinho só de Java, JavaScript, e aí peguei alguns comandos para vocês verem como é que se comporta e como é que a gente coloca no código, tá? Então eu mantive o menu, nenhum muito segredo. Eu fiz de uma forma diferente, normalmente quando a gente faz o menu, a gente não utiliza o L nem LI. Né, eu coloco só div, display block e vou posicionando. Foi a primeira vez que eu acabei usando L e LI para ver como que ele se comportava. O que acontece? Barra de navegação, eu usei o comando, né, que são aqueles comandos complexos que infelizmente a gente tem que utilizar várias vezes o mesmo código com uma ou outra palavra diferente por causa dos browsers. Então eu usei questão do gradiente, da sombra, para ele ver como é que ele fica e como ele ia se comportando, para deixar a borda arredondado. Tem um site que é o CSS3 Gerador. Se você entrar nesse site, você coloca, quero trabalhar com menus com bordas arredondadas, eu quero trabalhar com sombreamento, ele te dá todo o código. E aí você copia e cola, mesmo que não é legal, o legal é você ir colocando, estudando e testando. Eu fiz particularmente no meu site, só que aí deu pau realmente, acabei não trazendo para vocês darem uma olhada. Eu coloquei o menu, a posição relativa, deixei o display block, porque aqui o menu é só aquele box cinza que eu chamei para vocês, tá? Não é cada frasezinha. A margem, o width, o pad, o background, coloquei o color e aqui as funçõezinhas para ele ficar naquele tom de cinza, que é esse daqui que vocês viram. Isso eu chamei de menu, essa div. Navegação dos botões, agora aqui que eu usei o LLI, para ele ficar nesse tom aqui. Eu usei o gradiente para usar o sombreamento, para dar um efeito também de quando passar o mouse, ele muda um pouquinho a cor. Que aí foi o LLI que eu trabalhei. Eu falei para vocês como eu tinha trabalhado menu com LLI. E aí eu trabalhei aqui. Aqui o código do LLI, style only. Então margin, eu coloquei o float, onde ele ia ficar. O LLI e o A, quando ele for o link, como é que ele tem que se comportar quando for passar o mouse. A função de display block, para ele poder se comportar como um bloquinho. A font size, bom, a borda. E aqui então todo esse código para ele poder ficar naquele efeito. Aqui continuação do código, coube tudo ali. Então todos esses comandos aqui são comandos específicos, né, do novo HTML, do novo CSS3, que a gente coloca. Infelizmente fica um código muito extenso. O IE não leu, o Firefox não leu, só leu o Google Chrome. Então é teste, é para você brincar e aprender. Eles falam, então para que eu estou aprendendo tudo isso? Quem trabalha com iPhone, com Android, toda nova versão de HTML5 e CSS3 funciona. Então para quem trabalha com esse tipo de aparelho, é ótimo que você já pode usar tudo isso. Infelizmente para a internet ainda não. Efeito nas imagens, então aqui, né, o que eu deixei? Chamei as imagens para quando ele passar o mouse, ele dá um efeito de zoom, tá? Infelizmente, no programa no meu site eu não consegui trazer para vocês verem na real. Mas quando ele passa aqui, ele dá um efeito, trabalhei um sombreamento, se vocês repararem, ó, com borda arredondada. A imagem em si, ela é quadrada. Ela tem um background aqui de fundo arredondadinho, sombreado. O código, como é que eu trabalhei a imagem,
como é que ela tem que se comportar quando eu passar o mouse nela, que ela tem que fazer esse efeito. Ela tem, ó, ela se transforma, entendeu? Então, ela, CSS ele possibilita, ele fala assim, então ele vai rodar um pouquinho mais para a direita, ele vai ampliar tanto por cento, não tem como eu trabalhar com esses caracteres. Esse é ele estático, ele é assim que ele fica, naquele código depois de pronto. Então, o menu e as imagens. E aí, quando eu passo o mouse em cima, ele fica nesse efeitinho. Referências, esse é o site, no HTML, que eu falei para vocês, HTML5, ele tem tudo. CSS3 Info, é um site que eu estou olhando muito e tem na comunidade, então eu sempre estou passando as coisas. Tá? E esse Dueto, também é um site bem interessante, é um desenvolvedor de interface, então ele vai colocando tudo novo lá e bastante dicas. Eu quero muito na próxima apresentação fazer uma coisa aqui com vocês na hora, desenvolvendo para a gente ver como é que se comporta tudo. Tá? Mas obrigada.